Olá, professor! Seja bem-vindo à segunda edição do ADUFG Entrevistas. Hoje nós estamos recebendo o professor Tiago Alves, lá da FACE, que veio falar com a gente sobre o Fundeb, uma questão muito importante na área da educação básica no Brasil hoje e também em Goiás. E, professor, tudo bem com o senhor? Muito obrigado por vir participar do programa com a gente. Obrigado, tudo bem, e agradeço a oportunidade de estar dialogando com vocês. Bom, professor, a primeira pergunta não pode deixar de ser, para quem não conhece, o que é o Fundeb, para que ele serve e qual que é a importância da gente lutar em defesa dele, da manutenção dele, da sua ampliação? O Fundeb, ele é o Fundo de Manutenção e Valorização dos Profissionais de Educação Básica. Ele é um fundo especial, é um fundo contábil que ele redistribui uma parte importante das receitas para a educação básica no Brasil, colocando a distribuição dos recursos na lógica do atendimento das matrículas. Existem 27 fundos, os fundos eles são operados dentro de cada estado. Já é previsto na Constituição Federal uma vinculação de parte de recursos de impostos e transferências para que as prefeituras, os estados e a União utilize essas receitas para a área da educação. No Brasil nem sempre foi assim. No passado, antes da década de 30, por exemplo, não havia vinculação para a área da educação. Então os recursos dependiam da vontade política dos gestores. A partir da Constituição de 1934, o Brasil começou a usar a política de vinculação de recursos. Ele é um fundo que subvincula parte dos recursos da educação. A educação ela é mantida com recursos vinculados na Constituição. E o que o Fundeb faz? Ele pega cerca de 80% desses recursos e redistribui dentro de cada estado pela lógica da matrícula. O Fundeb ele melhorou bastante a distribuição de recursos. Com o Fundeb, a diferença de receita por aluno entre os municípios brasileiros, entre os estados brasileiros, diminui bastante. Então, o Fundeb ele tem um papel fundamental para garantir recursos para estados e municípios de acordo com a oferta das matrículas. E também parece que, nós até comentamos isso antes de começar a rodar a câmera, que tem um problema que a gestão devia ser colaborativa entre as entidades, e na verdade parece que tem um jogo de empurra envolvido nessa administração. Como que essa distribuição deveria ser feita e como ela ocorre? Qual que é a questão que os gestores estão enfrentando? Certo. Quando a gente fala de educação básica, nós temos que falar da questão federativa. O Brasil, como um país federativo, há um pressuposto de uma federação da colaboração entre os entes federados. No caso do Brasil, entre os municípios, os estados e a União. Então, está previsto um regime de colaboração, que no Brasil isso não está regulamentado. Como não está regulamentado, a Constituição apenas distribui algumas responsabilidades. Por exemplo, a educação infantil, creche e pré-escola, para as crianças de 0 a 5 anos, está sob responsabilidade prioritariamente dos municípios. O ensino fundamental, a responsabilidade é dividida entre prefeituras e os estados. O ensino médio, sob responsabilidade dos estados. Mas, em vários pontos, existe um jogo de empurra, como se alguns problemas não fossem questões do estado, outras questões não fossem dos municípios. A União, por exemplo, ela deve participar desse regime de colaboração, segundo a Constituição, com um papel supletivo e redistributivo. Então a União, onde existirem muitas desigualdades, municípios, estados que não conseguem cumprir a sua responsabilidade, por exemplo, por falta de recursos, a União deveria complementar, deveria agir supletivamente para amenizar as desigualdades. E o Fundeb, ele vem trabalhando em parte essa questão federativa, porque ele funciona basicamente com recursos dos municípios e dos estados e tem uma parcela de complementação da União, que hoje é de cerca de 10% da receita do fundo. Nesse momento, de se rediscutir um novo Fundeb, um Fundeb para um novo período a partir de 2021, uma questão central que os especialistas têm pautado é a maior participação da União. Porque hoje, basicamente, a educação básica no Brasil, e especialmente em estados como Goiás,
que nunca recebem complementação da União. Basicamente, o dinheiro é das prefeituras do estado de Goiás. E a questão que tem pautado, a discussão do novo Fundeb, vem inclusive da União, que temos uma PEC tramitando, se não me engano, desde 2015, sobre o aumento dessa parcela, e agora o ministro Weintraub estaria propondo outra, né, uma PEC diferente, em oposição àquela de 2015. Eu gostaria de saber qual a diferença e o impacto prático dessas duas PEC e se dá tempo de aprovar isso até o final do ano. Quando a gente fala de Fundeb, nós estamos falando de educação básica nas escolas públicas. Em Goiás, por exemplo, nós temos quase 1,5 milhão de crianças e jovens matriculados nas escolas de educação básica, públicas e privadas. Quando a gente fala de Fundeb, nós estamos tocando num assunto, numa questão de financiamento das escolas públicas. E é muito importante que as pessoas saibam que em Goiás, por exemplo, 84% das crianças e jovens que estudam na educação básica, elas estudam numa escola pública. Ou seja, é a escola pública que garante o direito à educação das crianças e jovens, 85% das crianças e jovens em Goiás. E esse número é muito parecido no Brasil todo. Ou seja, eu chamo a atenção porque muitas vezes não parece que a escola pública ela cumpre um papel tão fundamental para a grande maioria da população brasileira. Por conta que 2020 é o último ano do Fundeb, o ano passado o parlamento se dedicou muito a essa pauta. E nós temos um texto, que a relatora é a professora Dorinha, do Tocantins, que o texto discutido até então prevê que o fundo continue, claro, com as suas regras postas, com o seu funcionamento básico, de maneira geral, muito parecido com o que vem sendo realizado desde 2007. A grande alteração, um ponto de grande alteração, talvez o principal, é que a União ela vai contribuir mais com o fundo. A proposta é que a União passe a contribuir, saia de 10%, que é o atual, e chegue a 40%. O governo federal participou desse debate o ano passado. Técnicos do MEC, do FNDE, do INEP, o próprio ministro participaram do debate no Congresso. A proposta do governo federal para o ano passado é que, a partir de 2021, o fundo continua com a mesma participação da União, com 10%, e chegue ao longo de 5 ou 6 anos a 15%. Ou seja, está posta duas questões. O governo federal, a proposta é que ele participe ao longo de 5 ou 6 anos com no máximo 15%, e o parlamento entende que o governo federal deva participar num período de transição de 11 anos, chegar a 40% da complementação da União. Então está colocada uma questão aí fiscal. O governo federal quer pouco impacto fiscal, ele não quer colocar mais recursos na educação básica, e os especialistas e o parlamento entendem que o governo federal tem que participar mais, tem que aportar mais recursos para o Fundeb. Então, já foi feito um debate o ano passado. Essa notícia que o MEC vai enviar uma nova proposta surpreende em parte, porque o debate, a expectativa era que pudesse se afunilar nesse debate em torno do texto da professora Dorinha e aprovado. Então agora tem uma expectativa de retomar muitas discussões. E isso, claro, remete a uma dúvida até que ponto vão ser reabertos pontos do que já foi acordado no parlamento. E se o pior acontecer, rolar um entrave no parlamento, qual é a cara de um 2021 com apagão do Fundeb? Na discussão que eu participei no passado, em audiências públicas dentro do Congresso, me parece que não há um cenário factível de apagão do Fundeb. Politicamente, não há espaço para pensar no fim do Fundeb. Porque o fim do Fundeb, em linhas gerais, significa voltarmos a um estágio de financiamento da educação básica lá na década de 90. Cada rede estadual e rede municipal, ela teria 25% dos recursos que ela arrecada das transferências para gerir sua própria educação. E tem municípios que ele arrecada pouco e tem muitos alunos. Ou seja, isso aconteceria, isso tornaria as desigualdades muito grandes do ponto de vista de gestão da educação.
Muitos municípios teriam muita dificuldade de pagar sua própria folha de pagamento. A mídia, muitas vezes, tem pautado mais a questão do o que acontece com o fim do Fundeb. Na verdade, os especialistas e o parlamento, no ano passado, se dedicou muito a como tem que ser o novo Fundeb. Esse novo Fundeb, a nova característica, quanto que o novo Fundeb pode acrescentar para o Estado de Goiás, para a rede estadual de Goiás e a rede municipal, cada rede municipal do nosso estado, é que deveria ser um ponto de discussão para o novo Fundeb. Com os 40% seria um impacto enorme, mas com os 15% não seria significativo? Não seria tão significativa. Eu tenho alguns números. Nesse estudo, nós fizemos cenários comparando o Fundeb hoje, que tem 10% de complementação da União, Goiás nunca recebeu e continuaria não recebendo, porque Goiás não atinge, ele está acima do mínimo nacional. Para vocês terem uma ideia, hoje, apenas 9 estados da federação, que são estados do Nordeste e do Norte, que não atingem o mínimo nacional, que recebem complementação da União. Se ficarmos na complementação da União proposta o ano passado pelo governo federal, que não saiu a nova proposta do governo federal nesse ano, Goiás receberia em torno de 15 milhões de complementação. Goiás, que não recebe nada, receberia 15 milhões de complementação da União. Em termos práticos, 12 municípios goianos, que têm um valor por aluno muito baixo, passariam a receber complementação da União. Num cenário de aumentar para 20%, Goiás já passaria a receber 127 milhões, ou seja, já cresce consideravelmente. 70 municípios goianos, que têm menor arrecadação, menor aluno, já passam a receber recursos do governo federal. Se chegarmos aos 40% daquilo que eu estava falando para vocês, em torno de 790 milhões, quase 800 milhões, e 187 municípios goianos passariam a receber a complementação da União. Muitos acreditam que a educação pública no Brasil não precisa de mais recursos, que o recurso já é suficiente. O que tem que acontecer é melhorar a gestão, evitar qualquer forma de desvio dos recursos públicos. Para nós termos uma ideia, Goiás hoje tem um valor por aluno, esses 7 bilhões, para atender quase 1.200.000 alunos, de 5.900 por ano. Ou seja, o que nós estamos dizendo é que, juntando o dinheiro do Fundeb com os demais recursos que vão para a educação e forma esse fundo de 7 bilhões, quando a gente divide pelo mais de 1 milhão, quase 1.200.000 alunos, dá um valor aluno de cerca de 5.900 por ano. Se nós dividirmos por mês, vamos chegar a um valor de R$ 400, R$ 450, mais ou menos, por mês. Que escola em Goiânia, por exemplo, escola privada, que cobra uma mensalidade de R$ 450 por mês. Salários baixos para professores, muitas vezes gestores utilizando estratégias de contratar professores temporários com salários mais baixos que professores efetivos. Escolas com necessidade de reformas que nunca são realizadas, insuficiência de laboratórios ou materiais didáticos. Todas essas questões remetem à necessidade de um financiamento adequado. Afinal, eu só tenho um quadro com a formação, com condições de trabalho para os funcionários, professores e funcionários, e com recurso, com a infraestrutura de escola, se eu tiver financiamento. É isso que as mensalidades dos pais da escola, da classe média, garante nas escolas privadas. Agora, quando se discute a escola pública, nós achamos que a escola pública pode ser financiada com poucos recursos. Então, essa distinção entre as condições de financiamento privado, nas escolas privadas, e a pouca prioridade para o orçamento público que garante as escolas públicas, é que causa uma dificuldade e uma diferenciação nas condições de oferta entre escolas públicas e privadas no Brasil. Não é uma disputa de se é suficiente, é se é de qualidade. A nossa legislação já diz que deveríamos distribuir recursos por aluno baseado num indicador que é o custo aluno qualidade, ou seja, qual é o valor realmente necessário para garantir condições adequadas de funcionamento para a creche, na pré-escola,
no ensino fundamental e no ensino médio. Então, mas o Brasil não se dedica a esse esforço de saber quanto deveria custar, ou seja, é do que é necessário. Como não existe ainda uma regulamentação em torno do custo de qualidade, mundialmente se fala em adequação, o custo para a oferta de uma educação adequada, né? Em alguns países é feito esse estudo, inclusive isso pode ser judicializado. Nos Estados Unidos é assim, né? Eles não admitem que o valor por aluno fique abaixo de um mínimo considerado necessário para garantir uma oferta adequada. Em Goiás nós temos cerca de 5.900 com um Fundeb como existe hoje. Se nós chegarmos a um Fundeb a 40%, nós saltaríamos desse valor aluno de 5.900 por ano para 6.600 por ano. Ou seja, teria um acréscimo por aluno ao ano de R$ 700. Alguém pode dizer, mas isso não é muito. Realmente não é muito. Mas é realmente um início de uma mudança necessária. E o novo Fundeb, na proposta que está posta pelo Parlamento, foi discutido no ano passado, ele abre essa que eu chamo de janela de oportunidade, de termos mais dinheiro para a escola pública, que esse dinheiro venha da União. Então, a gente acredita que para aumentar a contribuição, os recursos para a educação básica, esse recurso deve vir do ente que tem maior condição fiscal, né, que detém a maior parte da receita tributária, que é o governo federal, que é a União Federal. Professor, para finalizar, eu queria saber qual o papel de uma instituição como a do UFG, o movimento sindical, o movimento civil organizado, o que a gente como sociedade, sindicato, pode fazer para ajudar nesse embate esse ano lá no Parlamento? Discutir o financiamento da educação, para muitos profissionais da educação, ainda é complicado, né? Porque são várias leis, são vários mecanismos, então é um tema complexo. Eu penso que a UFG, os sindicatos, a sociedade civil organizada, penso que a iniciativa de vocês de chamarem para uma entrevista, de pautarem como vocês estão fazendo, divulgando esse assunto nas mídias sociais, vocês já estão cumprindo um importante papel, que é esclarecer a população. Eu penso que garantir um novo Fundeb com maior aporte da União, que vai levar mais dinheiro para a escola pública, um dinheiro tão necessário para a escola pública, só vai acontecer se houver mobilização da sociedade civil organizada. Então, cobrar dos nossos parlamentares que seja mantida uma posição de um Fundeb com mais recursos para a escola pública, isso é fundamental. Falar de escola pública é falar da escola que atende 85% das nossas crianças e jovens. E não existe uma mobilização popular em torno disso. Como muitas vezes a classe média brasileira ela se volta para a oferta de serviços privados, não só na educação, mas também na saúde, mas também no transporte, mas também na segurança, busca por soluções privadas, não existe uma mobilização da nossa classe média em torno de um serviço público fundamental que é a escola pública, a educação pública. É isso, professor. Muito obrigado por participar do programa com a gente. Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição. O UFG Entrevistas vai ficando por aqui. Nos vemos na próxima. Até lá.